Crescimento da cidade para a Zona Sul. No passado era chamada de Rua da Aurora e hoje é conhecida popularmente como Rua da Frente. Conhecer a história de Ivo do Prado é recuperar um sentimento de luta. Luta pelo que é nosso. Como autor de uma memória sobre os limites de Sergipe, Ivo conseguiu aflorar uma motivação superior, que até hoje une Sergipe ao seu povo. O prazer em conhecer fica por aqui e eu te espero no próximo encontro. Até lá! Olá, estamos no estádio Lorival Batista, o Batistão. Aqui, milhares de sergipanos vêm prestigiar clássicos de futebol. Lorival Batista foi um dos políticos mais atuantes da história do nosso país. Ele foi prefeito, deputado estadual, federal, senador da República e governador do estado de Sergipe. Mas será que os sergipanos conhecem Lorival Batista? Foi senador da República, é isso? Ele é um marco de Sergipe, né? Não, amiguinho, não sei não. Não. Sabe alguma coisa da história dele? Não. Nada? Desconheço a história. Lorival Batista foi um grande homem aqui em Aracaju. O senhor conhece Lorival Batista? Lorival Batista, não recordo. Na época é que eu não conheço nada. Um sergipano de coração. Assim, podemos definir Lorival Batista, baiano nascido em Entre Rios, cidade próxima da fronteira sergipana. Foi no Colégio Antônio Vieira que Lorival Batista fez amizade com alguns sergipanos que estudavam também naquela modelar escola. Augusto Franco, amigo de escola, virou quase irmão de Lorival Batista. O tempo passou e Lorival Batista se formou em medicina, mas não perdeu contato com Augusto Franco. Foi através desta amizade que surgiu o convite para ele vir residir aqui em Sergipe. Lorival e Augusto Franco foram contemporâneos na Faculdade de Medicina da Bahia. O Augusto Franco mais adiantado e ele, eu acho que 1 ou 2 anos menos. E eles se conheceram lá, fizeram amizade. E o Augusto Franco veio para aqui, para Sergipe, que é a terra dele, e começou uma clínica. Ele era oftalmologista. Mas logo em seguida ele foi chamado pela família para dirigir uma fábrica de tecidos em São Cristóvão. E aí começou a vida empresarial dele. E ele convidou Lorival, que havia se formado, para vir ser médico da fábrica. E uma coisa interessante, Lorival guardava uma pedra na casa dele, que quando ele vinha no trem, naquele tempo as viagens Aracaju-Salvador, Salvador-Aracaju eram feitas de trem, pelos trens da leste brasileira. E nas proximidades de um local que se chamava Barracão, onde o trem parava, alguém jogou uma pedra e entrou pela janela e pegou nele. E ele guardou, ele disse, olha, eu estou sendo recebido em Sergipe com pedras, mas essa pedra certamente vai me dar sorte. E guardou, e ele tinha essa pedra numa caixinha sempre guardada, tem ainda, né? Essa pedra guardada, que, segundo ele, foi um sinal de bons presságios para a vida dele em Sergipe. E realmente foi. Ele deu certo em tudo. Em 1943, Lorival casa-se com Ildete Falcão, filha de um milionário baiano. Para não parecer oportunista, ele decidiu seguir carreira em outro estado. Quando começou a namorar com Dona Ildete,
Ele disse que uma certa feita ele chegou na casa do sogro e o sogro estava conversando também com outro coronel de Alagoinhas, uma pessoa muito rica, ou de Alagoinhas não, de Feira de Santana. Alagoinhas é o pai de Lorival, a família Falcão é de Feira de Santana, não é Alagoinhas. Então ele disse que chegou e eles estavam conversando e eles não viram quando ele chegou. E ele ficou um tanto assim afastado na sala e o viu quando o amigo do futuro sogro dele disse: João, você tenha cuidado, viu? Tem esses aproveitadores que às vezes chegam em torno das filhas de homem rico como a gente. Então você tenha cuidado com essas coisas, porque tem muito aproveitador que sabe que as filhas da gente são ricas, são bem cuidadas e tal, e tem muita gente aproveitando-se disso. Ele disse que ouviu aquilo, saiu, depois chegou como se não tivesse escutado nada, mas disse: eu tenho que sair da Bahia, eu tenho que me fazer em outro lugar para não parecer que eu fui um aproveitador independente do sogro, embora o casamento dele com Dona Ildete tenha sido assim uma ligação exemplar. Foi em São Cristóvão que Lorival Batista começou a sua carreira profissional e política. Como médico, ele atendia operários e pessoas carentes da antiga capital sergipana. Foi eleito prefeito de São Cristóvão com o apoio da população, já que, segundo o jornalista Luiz Eduardo Costa, Lorival era um político que não gostava de políticos e não se aliava a lideranças do interior. Ele é uma figura interessante porque ele não formava uma liderança forte em torno dele. Ele tinha algumas pessoas com as quais ele dialogava, com as quais ele mantinha contato. Alguns políticos que ele tinha uma certa preferência, ele conhecia todos, mas ele não era um homem que congregava lideranças políticas em torno dele, principalmente essas lideranças do interior. Com Dona Ildete, Lorival constitui uma família de 4 filhos, 2 meninas, Aidil e Angelina Falcão Batista, e 2 meninos, Francisco e Lorival da Costa Batista. Ele também teve 6 netos. Lorival aproveitava bem o pouco tempo que tinha com a família. Durante suas folgas, adorava jogar bola com os netos. Apesar de gostar de ficar com a família, o tempo dedicado a ela era bastante resumido, já que a política absorvia quase todo o tempo de Lorival Batista. Quando os militares deram o golpe de 64, Lorival Batista era deputado federal e participou ativamente da perseguição contra os comunistas. Por causa dessa parceria, Lorival Batista foi prestigiado pelos militares e recebeu o governo de Sergipe. Fizeram uma lista e essa lista foi levada ao presidente Castelo Branco. Uma lista das pessoas que podiam ser governadores de Sergipe, podiam ser governador e seriam homologados apenas pela Assembleia. E quando o Castelo Branco pegou a lista, olhou e disse: "Oi, Lorival está aqui?" Então, as pessoas que foram levar a lista já sabiam que ele era o candidato do presidente, então fizeram a nova eleição, porque era a Assembleia que indicava os nomes, fazia a indicação. Fizeram uma nova e nessa outra lista foi o nome de Lorival. E Castelo Branco, claro, indicou para governador de Sergipe, aí começa a projeção